Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 40 do livro Os Mensageiros. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros, a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Telésforo deu uma missão para Aniceto e Aniceto estava indo em grupos e conversando com cada grupo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho, recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso? Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Então, durante a manhã, durante a noite, a maioria ali trabalhou em atividades longas e exaustivas. E o que eles fazem durante o dia, durante a manhã? Repouso indispensável, oficina, revigoramento, reforços de energia, alimentação. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância, que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. A impressão dele é que estavam dentro de um mar e lá no fundo eram os irmãos encarnados se arrastando, pesados, densos. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais.
Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra, e indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. Observem. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, resumindo essa parte aqui, nós, encarnados, estamos irradiando o tempo todo. Nós temos um campo mental. E, independente de qualquer local que a gente estiver, em casa, na rua, no escritório, no trabalho, nós temos as bactérias variadas, que são de ordem física, as bactérias de gripe, de doenças, que andam em grupos por afinidades. Elas estão por aí, estão pelo ar e andam juntas, e nós estamos sujeitos a ela. E também tem as bactérias de matéria mental inferior, que são expelidas pelas pessoas. Aqueles pensamentos de orgulho, de inveja, de vaidade, de ódio, de rancor, de reclamação, tudo vai produzindo nuvenzinhas que vão se unindo também. E se a gente entrar nesse pensamento, elas vêm e se agregam a nós. Como estamos sujeitos também às bactérias físicas. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu, singularmente acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? É o físico e o psicológico que nos compõem? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito.
homem e espírito, os dois caminhando junto. E aqui nós trazemos um pedacinho do capítulo 4 do livro Nosso Lar, onde André Luiz está no hospital e está sendo atendido pela primeira vez por um médico, e o médico explica: André, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Aqui o médico está dizendo que André Luiz, embora ele fosse médico, embora ele fizesse caridade, ele era áspero, ele era ríspido em alguns momentos. E isso produzia aquelas bactérias mentais que acabaram agindo no corpo físico dele, chegando a deixar ele doente. E aqui também trazemos um pedacinho do capítulo 5, onde o médico continua explicando, que ele tinha os germes da perversão. Era o descuido moral e o desejo de gozar mais que os outros. Aqui está falando dos germes também físicos, da questão da bebida, da comida, das bactérias. Então, o André ele teve os dois tipos de bactérias. E aqui um exemplo, faz de conta que somos nós, faz de conta que nós temos um problema ali na barriga, temos uma bactéria, está no nosso físico. E vamos ver como que está o nosso psicológico. Somos uma pessoa positiva quando estamos doentes, Não, vai passar, vou tomar remédio, vai dar tudo certo. Ou eu fico ali, vida, que droga, tenho que tomar remédio. Eu tomo tantos remédios e não passa, olha o que eu estou produzindo. Ao mesmo tempo que eu tenho bactérias físicas aqui, eu estou produzindo bactérias mentais. Então, tudo depende desse conjunto, o psico e o físico. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo. Não queremos tornar as pessoas ali fanáticas, seguidor de uma seita, mas criar um estado positivo de confiança, de otimismo, de ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber, para alcançarem a posição de equilíbrio. Nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Então, estar na Terra, conhecimento e elevação de si mesmos, mais a necessidade da fé. Precisamos da fé para manter esses pensamentos positivos, o vigiar e orar, para produzirmos matéria mental boa,
Estamos irradiando o tempo todo. Estamos emitindo e recebendo o tempo todo. Então, o que nós estamos irradiando? O que nós estamos emitindo? Que tipo de matéria mental nós estamos emitindo? As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: Sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha, sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então André e Vicente questionaram, né, as nuvens de matéria mental, as nuvens de bactéria, e perguntam, né, como que poderia acabar. E Aniceto explica que o Sol, se não fosse o Sol, que ajuda a queimar, a purificar o ar, a neutralizar essa matéria mental, não existiria vida no planeta, por causa das bactérias de matéria física, corrigindo. E aí, retomando o capítulo 33 desse mesmo livro, Os Mensageiros, se faz novamente um comentário sobre a questão do Sol. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do Sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Além de ser a imagem, tem a questão do poder da luz solar, casada ao magnetismo, como nós vimos, que destrói intensificamente para selecionar as manifestações da vida. Então é por isso que os micróbios não ganham, por causa do nosso Sol. Então, bons estudos a todos nós, boas reflexões e até o próximo capítulo.